Gente, o artigo, o que é o negócio do artigo? O artigo ele é o trabalho de vocês de prática como componente curricular. Prof, mas a gente não poderia fazer uma resenha? Porque, assim, o artigo, ele Olha, demanda um aprofundamento maior, né? Assim, eu Sim. fiz um artigo em toda a minha vida. gente, Ou Eu o pensei, ensaio, não é prof, o ensaio. possível. O Um ensaio. artigo na graduação é muito pouco, Letícia, é muito pois pouco. é, só de TCC, mas aí a gente não foi preparado para isso, né? Então eu acho que é uma ótima oportunidade. Mas é Até porque a para gente só tem vocês. novembro e dezembro nem conta, prof. Tá, olha só. Vamos fazer o seguinte, já que vocês estão perrengados aí com esse negócio. Peraí, professora, antes da senhora pensar, só tem uma coisa a dizer. Eu sei que você é uma pessoa muito bondosa e caridosa, então eu sei que você vai levar isso em consideração, as aflições dos seus discentes. Ó, o que eu vou levar em consideração? Não pode ser uma resenha, porque é um artigo, é um trabalho de prática. Uma resenha, vocês não vão estar formulando nada, vocês vão estar reproduzindo. Consegue compreender? O que dá para a gente fazer? Ao invés de vocês fazerem um artigo científico, porque esse nome ele é assustador, não precisa, né? Porque a pesquisa ela faz parte dessa nossa construção dentro do curso da construção acadêmica. Mas eu tenho uma sugestão, então, já que vocês estão pedindo tão encarecidamente. Ao invés de produzirem um artigo, vocês vão produzir uma atividade que seria desenvolvida em sala de aula, só que essa atividade ela tem que ter fundamentação teórica. Por exemplo, vou aplicar esse exercício, por exemplo, uma aula de inglês. Vocês vão preparar uma aula de inglês, vão desenvolver uma atividade em sala de aula. Por que essa atividade? Qual que é a teoria que embasa essa atividade? Qual que é a abordagem? Qual que é o método? Na aula que vem, nós vamos trabalhar sobre método de ensino. Então, é a partir da aula que vem que vai vir, então, o embasamento para essa atividade. Pode ser assim? E sobre essa atividade, gente, vocês estão preocupados com o tempo de escrita? A minha programação é deixar um dia de aula para vocês produzirem. A gente não teria esse momento aqui e vocês usariam para a produção. Eu sei que tem muita gente que trabalha, né? Então, o tempo da aula é o tempo da avaliação. Então, a gente, quando chegar o momento dessa avaliação, que é lá no final do semestre, que no SIGA eu coloquei a princípio, deixa eu ver, 2/12 seria a última avaliação. Então, provavelmente dia 2/12 vai ser o dia para vocês fazerem essa atividade. Por que eu coloquei 2/12? Porque eu preciso ler e devolver para vocês corrigirem, porque é documento, entende? Então, tem um trabalho aí de refacção. Então, vai ser assim, beleza? A gente troca o artigo pela atividade. Aí vocês vão trocar umas 5 páginas por umas 2, 3. Vai ficar mais tranquilo. Tá bom, então. Então, concordamos. Já que nós estamos falando aqui de burocracias do nosso curso, eu já vou falar do seminário para depois a gente entrar na nossa discussão de hoje, do nosso texto de hoje. A data que eu estipulei para o seminário, lá no CIGA está uma, mas não vai rolar, porque eu ainda preciso trabalhar com vocês a parte de método, né? Então, a gente vai trabalhar esse texto hoje, das 8, vamos ver como vai funcionar, porque ele é um texto extenso, né? Não sei se a gente estende até a semana que vem. Mas no meu cronograma, a princípio, está 4/11 e 11/11 o seminário, que vai ser sobre artigos científicos de linguística aplicada, que eu vou colocar lá no SIGA até esse final de semana, até entre sábado e domingo vai estar lá no SIGA. O que vocês vão fazer? Tomem nota, mas eu vou colocar lá, vou falar aqui, depois eu deixo a tarefa lá especificada. Vocês vão ler os artigos e se organizarem para olhar como funciona um objeto de pesquisa dentro da linguística aplicada. Então, vocês vão separar o objeto de pesquisa, o arcabouço teórico e o resultado da pesquisa. Tá? Então, é como se vocês dissecassem o artigo. Tá? É como se fosse um princípio de um projeto de pós-graduação.
Esse seria o objetivo, porque vocês já estão aqui individual? Não, vai ser em grupo, eu pretendo manter esses mesmos grupos. Fica bom? Ótimo, que a gente já dá continuidade. Então, beleza. Então, eu espero que a gente consiga começar e terminar o texto hoje, para que a gente dê um andamento tranquilo na nossa programação. Então, é isso, tá? 4 e 11 seminário, 4 do 11 e 11 do 11 seminário, 2 do 12 atividade de produção de teoria, de produção de atividade, como se vocês estivessem lá na escola, que vai ser o documento de prática de vocês. Então, vamos lá. Vou chamar aqui, então, o nosso primeiro grupo. Gente, antes de... Vocês conseguiram... Me fala que vocês leram o texto todo, não leu cada um só a sua parte, né? Eu já tinha lido, eu estou lá em metade do livro, que é muito bom, e eu não tinha nada sobre métodos, inclusive isso é uma falha, né, do curso de letras, que você quase não vê nada de teoria de inglês. Então, esse livro do Luciano, gente, ele é muito bom mesmo, ele é ótimo. E a linguagem dele é leve, né, eu acho bem legal. Então, na introdução lá, ele fala de uma coisa que nós já estamos falando, né, ao longo de toda a nossa formação aqui de linguística aplicada, que é uma crítica aos professores, efetivamente, né, que estão lá atuando na educação básica, que não trabalham as questões das teorias, né, fica só na prática. E aí a gente entra nessa dualidade da linguística aplicada, que é justamente trazer a prática para o mundo teórico, né? É para teorizar a prática, para tentar solucionar problemas que a gente vê lá na sala de aula, né? Um problema que me causa muito, é a questão da inclusão, né, dos alunos que têm laudo, né? Os alunos especiais. A gente não fala mais especiais, é pessoa com deficiência, né? PCD. Porque a gente não tem formação, não tem aqui no curso de letras, e a gente não pode segregar, e ao mesmo tempo a gente sabe que não está incluindo tanto. Então, esse é um problema real de língua, né, e de ensino, tanto de língua portuguesa como de língua inglesa. Então, ele começa o texto fazendo essa crítica, né, fazendo essa crítica. O que se discute lá na sala de aula dos professores? O que é discutido lá? Você vê... Atividades, né? Você tem uma atividade nova para trabalhar isso, para trabalhar É só isso, Jorge. Mais alguém além do Jorge que fez PIBID? Eu fiz também. Então, vocês viveram isso lá na prática, né? É isso que acontece. Então, realmente, existe uma falha, né? O que não acontece, por exemplo, no Instituto Federal, acontece no Estado, né? No Instituto Federal, por conta dessa tríade, que assim como na graduação também tem, da pesquisa, da extensão, a gente vê professores trabalhando mais as questões teóricas. Então, passa também por uma questão política, né? Porque a gente não vem falando que tudo é político. Efetivamente, gente, tudo é político. Como que são geridas as políticas públicas do Estado para ensino-aprendizagem? Há estímulo ao professor para ele fazer pesquisa, extensão? Não tem nem tempo para planejar uma aula decente. Mas... Gente, se eles não fizessem tanta reunião no Estado, dava tempo de fazer outras coisas. Mas é tanta reunião para nada que, né, é isso aí. Então, esse é um ponto que ele vem falando. Agora, passo a palavra, então, para vocês aí. O que é ensinar? O grupo número 1. Ok. Então, lá no tópico 1.1, que ele vai falar sobre o que é ensinar, o autor vai trazer duas visões, né? Então, ele vai trazer a visão de que entender e ensinar enquanto transferir o conhecimento, que é, inclusive, uma visão que é bem dissolvida na nossa sociedade, a gente leva isso, inclusive está nas falas, aquele professor sabe passar bastante conhecimento, nossa, ele tem bastante conhecimento, ele vai passar muito, a gente ouve muito isso no dia a dia. Então, essa é uma das visões. A outra visão é facilitar a aprendizagem, né, Lu? O que é facilitar a aprendizagem?
Ela vai falar. Ah, tá. Ok. Ok. Facilitar a aprendizagem, o autor já começa falando assim: significa contribuir para a criação de uma atmosfera afetiva positiva na sala de aula. Mas também não é só isso, né? Ele destaca que o professor tem que ser educado, bem-humorado, né? Que ele tem que preparar suas aulas para criar uma atmosfera, né? Propícia, né? Para que os alunos se sintam confortáveis para facilitar a aprendizagem. Ele já desmitifica ali no começo. Ele fala, dar tudo na boca dos alunos? É deixar bem mais fácil? Não, primeiro você cria uma atmosfera, né, emotiva, tudo mais com os alunos. Ele até dá um exemplo aqui que ele falou que ele estava presente em uma reunião e teve uma professora que falou assim que os professores eles tinham que ser inteiros em sala de aula. Não era só chegar lá, tudo feliz, tudo lindo, e tirar a parte humana dele, que é a tristeza, enfim. Aí ele falou que ele discordou. Ele falou que ele não tem cabimento para o professor chegar na sala de aula e despejar os problemas sociais dele, os alunos, né, que não têm culpa, eles estão ali para aprender, né? Sim, nós somos humanos, todo mundo nós temos problemas, só que ele achou errado. Minha opinião também, eu acho que assim, não, o horário da aula não. Nós somos seres humanos, temos que estar lá inteiros também, mas nós temos que ter uma postura, né? Nós temos que criar essa atmosfera para que propicie, né, o diálogo, facilite o processo para os alunos. Então, ele falou também que o professor tem que continuar estudando, se atualizando, né? Revendo gramática, livro didático, indo a conferências, não só a questão de conteúdo de inglês, mas também para repensar a metodologia dele, né? É sempre uma atividade frequente, né? Se tivesse tempo, né? Se não tivesse tanta reunião, tanta coisa, né? Ocupando a vida do professor, ele teria, né, mais tempo para fazer essas coisas. Então, essa concepção de facilitar a aprendizagem vai fazer com que eu tinha uma professora que falava assim, não era uma versão horizontal, né, do professor para os alunos, uma coisa, né, de cima para baixo, né, que um é o detentor e os outros só recebem, né, como se ele fosse uma antena e os alunos só transmitem, né, só captam esse sinal. Então, é uma relação horizontal, entendeu? Onde todos estão ali, né, um processo que todos dialogam, né, que é um processo de construção, não é nada de cima para baixo, só é isso e pronto, e acabou. Então, faz com que o professor veja os estudantes como ativos, né? Eles participam do processo e o professor seria como mediador, né? Que entra mais uma das concepções que o Jorge e a Lohane vão falar agora mais pra frente. Gente, tem lugar, tem faculdade... Letícia, já te passo. Tem lugar onde o professor fica... é tipo um palquinho. Não sei se vocês já foram em universidades que tem... Ai, meu Deus, eu olho aquilo e falo, ai, desnecessário. Fala, Letícia. Não, eu só queria ressaltar que é interessante a visão do aluno nessas duas formas de ensinar, né? Se você consegue ensinar como transferir o conhecimento, você acha que o aluno ele é um poço vazio, né? Que ele não tem nada, ele não sabe nada, você só deposita. E é diferente na outra concepção, porque se você vai facilitar a aprendizagem, significa que o seu aluno ele já tem domínio de algumas coisas e você vai contribuir para que ele construa mais. É um deslocamento dessa noção de transferência, né? É isso mesmo. Pode dar continuidade, Elô? Sim? E aí, então, indo para o tópico 1.2, né? O que é aprender. Nós temos já de início essa resposta, essa discussão que aprender é um processo de construção de conhecimentos, de desenvolvimento de habilidades, de aquisição ou mudança de comportamentos e atitudes. E aí esse tópico ele vai ser dividido em dois também, os estudos do behaviorismo e dos cognitivos, né, o qual eu vou falar sobre sobre o behaviorismo e a Lohane vai falar sobre depois esses estudos cognitivos, né? Então o behaviorismo vai se centralizar naquele ensino e aprendizagem através do comportamento, dessa observação comportamental, e aí eu até lembrei das aulas de psicologia, né, que nós tínhamos, né, um dos conteúdos que nós estudamos, o Watson, que até aqui no texto vai falar sobre ele, o Skinner, né, porque o Watson, ele é o que vai criar-se o conceito, a ideia do behaviorismo, e o Skinner ele vai desenvolver isso. E aí tem aquelas duas
dinâmicas, aquelas duas dualidades, que é o estímulo e a resposta. E ele vai falar sobre esse estímulo e essa resposta no ensino, nessa aprendizagem, né, nesse ensino. Porque é um ensino mais voltado a essas questões, a observar o comportamental. E aí nós temos, então, o estímulo, dentro desse estímulo, nós temos aí o reforço, e esse reforço ele pode ser tanto positivo, tanto negativo. E eu até lembro da aula, e eu ainda até brinco, eu comento que se nós formos observar, é uma construção que nós temos, né? Hoje, com outros textos, compreendemos mais a respeito disso, e o ensino, esse ensino voltado a esse comportamental, observar, ele vai ter essa preocupação com o que está o externo, né? Ele vai ter essa preocupação para aquilo que está fora, né? E não está dentro daquela matriz, não está dentro da interioridade, ou seja, não está dentro ali voltado unicamente ao conteúdo, unicamente voltado ali àquela forma de apenas transmitir aquela ideia e não ter essa centralização, talvez, no que o estudante, aquilo que o aluno realmente precisa que seja necessário ou que vai estar de acordo com a realidade dele. É isso que as meninas já falaram de início também, né? Sobre essa observação e essa atenção. E aqui ele vai trazer até esses exemplos de reforço, né? Ele vai dar um exemplo, então, na língua estrangeira, né? Propriamente, vamos falar do inglês, né? Mas lembrando dos outros vídeos que língua estrangeira é tudo, né? Não é o inglês, apenas o inglês. E aí ele vai falar sobre os elogios, né? A forma como que o professor, ele elogia, nós temos aí um reforço positivo. E esse reforço positivo, esse elogio, vai fazer com que o aluno se sinta estimulado a estudar, né? Talvez falte isso nas graduações, até uma observação, porque nós, ali na graduação, gente, isso eu estou falando, né? Tipo, pode parecer até... não é sério realmente, né? Às vezes nós precisamos desse estímulo, né? Principalmente, eu não sei como que é a realidade dos outros cursos, mas a minha turma iniciou com 40, hoje tem 18, 16, né? Então falta-se esse estímulo. Se talvez tivesse esse estímulo, né? Esses elogios, o professor também vendo, e eu vou até ser, entre aspas, antiético, mas eu não vou citar nome. Eu lembro de uma situação que me marcou muito no meu primeiro semestre, que nós tínhamos uma colega e ela era casada na época, ela tinha serviço, trabalhava fora, tinha todas as ocupações, e a professora passou uma atividade um quanto que absurda num prazo, né, que era para nós assistirmos uma série, e essa série tinha 8 episódios de 1 hora. Então, como que a pessoa... ela até iniciou, né, até estudou. Tá certo, né, que vem muito daquela ideia de que você faz o quê na madrugada? Dorme? Então estuda, né? Tem muito disso. E eu nunca vou esquecer da resposta da professora, que me marcou muito. Que não foi para mim, eu me senti afetado, imagina para a menina, que se você tem tudo isso para fazer, você trabalha, você tem marido, é melhor você não estudar, fique em casa, não estude. Foi essa resposta dada, foi no meu primeiro semestre, eu estou quase no 8º, e olha como que isso reverberou. E aí a menina falou assim, pois é verdade. Né, pensou ela, né, ela ficou muda no momento, pensou ela, verdade, se eu tenho tudo isso, por que eu vou estudar? Na outra semana ela já desistiu do curso, não continuou no curso. Então aconteceu isso. Realmente não é algo que eu escutei de outros, eu vivenciei. E aí, dentro desse estímulo, nós temos também um reforço negativo, que aí é quando talvez aqui, né, pela forma esse exemplo que você deu seria um reforço negativo. Um reforço negativo, né? Meu Deus, demais. Só que o reforço negativo que ele trouxe aqui, eu não vi como uma forma também muito pejorativa. Porque às vezes até lembrei da psicologia, às vezes você usa do reforço negativo para que
chegue a um determinado ponto, que é o caso que o autor trouxe no livro, né, que é essa preocupação com a pronúncia correta. Quando ele cobra-se essa pronúncia correta, o aluno ele já se sente intimidado a falar corretamente. E falando corretamente, ele vai buscar aí essa forma, né, de se sentir participativo, integrado. Para finalizar, né, eu tenho outras coisas que podem falar, mas eu acredito que o tempo Não, pode permite. ficar tranquilo, Jorge. Eu até quero acrescentar no que você está falando. Então, ótimo. Deixa eu até ir anotar aqui, deixa eu lembrar o ponto que você falou. Do reforço do estímulo? Do reforço negativo. Ah, tá. Da vergonha do aluno, né? Então, uma das coisas que a gente aprende, gente, na nossa formação de professores de língua inglesa, nas aulas de fonética, não sei se vocês passaram por isso, mas é algo que é enfatizado, é de não corrigir a pronúncia errônea do aluno, de você tentar mostrar como se pronuncia corretamente, sem falar assim, você errou nesse ponto. Essa é uma das formas. Essa semana eu assisti um vídeo de um professor gringo no YouTube e ele falou da importância de fazer a correção sim, porque se o aluno pronuncia errado, ele está com o listen errado. Então, quando você fala certo, você aprimora o seu listening, você começa a ouvir melhor a palavra. Porque se você aprender o som de uma palavra errada, você tende a não escutar ela. Vou até citar um exemplo. Eu nunca saí do país de ter uma experiência com esse inglês super fluido. O meu esposo morou 8 anos nos Estados Unidos. Ele fala perfeitamente inglês. E aí eu estava falando com ele e eu falei exactly. E ele começou a rir, porque é assim, debochado, né? E aí eu falei, o que foi? Ele, exactly. Aí eu falei, o que tá errado? Eu falei, o Google fala assim. Ele, tá errado, não fala exactly. É exactly, né? Não tem esse tli no final. Então, a gente tem que... Esse negócio da pronúncia, de pronunciar corretamente, é sim um fato para melhorar a nossa escuta. Então, é importante sim que haja correção. O que a gente não pode fazer enquanto professores de inglês é oprimir o aluno, ser mal educado, como essa professora que o Jorge citou. Não, gente, olha, eu lamento. Infelizmente, nós temos professores assim. E ali no primeiro semestre parece que é um complô. Parece que é para selecionar, assim, é sério. Eu brinco que é a peneira do curso, até metade do curso, viu, professor? Até o quarto tá ali peneirando. O que não, infelizmente, aqueles que não são peneirados ali no início são peneirados no estágio, né? Porque trem para arrancar o couro da gente também. O estágio, ele é humilhante, mas ele é bom, porque ele faz a gente ficar escovado nessa vida. Eu vou falar, realmente, estágio é barra. Quase que eu desisto do curso de letras no estágio, mas venci. Tá bom. Isso. Então, assim, até pensando, né, nesse estímulo, né, nós temos, ele é visto como uma recompensa, né, nesse reforço positivo, é uma forma de recompensar o aluno pelo esforço dele. Mas já também concluindo a minha fala, tem uma parte que eu acho muito interessante no curso, que ele no texto, que ele vai falar sobre os 3 elementos essenciais da aprendizagem, que é a primeira preparação, a atenção e a motivação. E esses 3 elementos, eles, ao meu ver, eles são imbricados e indissociáveis. Eles caminham e estão juntos. Até que, num parágrafo, eu até peço licença para fazer a leitura desse pequeno parágrafo, porque vai sintetizar isso que eu estou dizendo, né? Esses 3 elementos essenciais para o ensino e aprendizagem: a preparação, que diz respeito à seletividade entre respostas possíveis a um estímulo; a atenção, que diz respeito à seletividade entre inputs; e a motivação, que é definida em termos da atividade de um indivíduo e refletida em mensurações fisiológicas, como o ritmo cardíaco e respiratório e a atividade de ondas cerebrais. Ele vai falar, e esse estímulo, esse terceiro, principalmente essa motivação, ela está muito condicionada a essa observação comportamental dos estudantes. E que no fim do texto vai
no texto não, no fim desse tópico, passando já para essa ideia do cognitivo, ele vai afirmar que o behaviorismo foi muito importante para que existisse o cognitivo, essa importância ao cognitivo. E ele até chama a atenção do leitor para nós não tratarmos como se fosse algo leviano, porque assim, o behaviorismo não é que ele não que ele vai deslegitimar a cognição, né? Ele apenas não vai vê-lo como algo ali tão científico, tão propriamente necessário para que haja essas explicações totalitárias. Exatamente, não é tão duro, né? Rígido. Né? Ele tem a sua maleabilidade, é interessante. Isso. Esse texto, gente, ele vem antes da nossa parte, do nosso estudo de métodos, que é inclusive com o Luciano o texto que eu vou trazer para vocês, justamente porque os métodos de ensino-aprendizagem, os atuais, né, eles trabalham com uma mistura desses conhecimentos, behaviorismo, socio-interacionismo, cognitivismo, né? Então, eles lançam mão desses diversos conhecimentos para que a gente consiga ter um método. Então, nem é de todo ruim, nem é de todo bom, né? Então, entra aí no bom senso. Quando vocês forem lá para a sala de aula, vocês vão ver que tem sala que vai determinar, que vai pedir um determinado método, outra sala outro, e assim sucessivamente. Professor, eu até lembrei das escolas pedagógicas quando fiz didática, porque eu não sei se é escolas pedagógicas, agora me fugiu o termo, mas que nós vamos ter ali o ensino tecnicista, o não liberal, o liberal, o progressista, e aí eu até lembrei porque um deles vai bem de encontro ao behaviorismo. Então, o behaviorismo ele foi muito importante na educação. E assim eu encerro a minha fala e passo para a Lohane. Beleza. Oi, pessoal, boa noite. Dá para me escutar bem, professora? Tá. Então, professora, eu vou fazer aqui um guia que eu fiz, deixei aqui tudo em tópicos, e de vez em quando eu vou fazer algumas citações para poder deixar mais claro para quem está prestando atenção aqui na apresentação. Como o Jorge falou, eu vou dar continuidade. Tudo que ele falou, né, contribuiu para que as abordagens construtivistas, esse método, né, foi sendo formado. E aqui, começando já a minha parte, 2 teóricos, eles foram importantíssimos, né, na consolidação das ideias construtivistas, que são o Jean Piaget e Levi Seminovich e Vygotsky, conhecidos como Piaget e Vygotsky. E eles foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento do construtivismo. Então, assim, esses 2 nomes são os responsáveis, assim, pelo construtivismo. E eu vou abordar aqui algumas semelhanças que eles têm coisas muito incomuns, e uma que eles até divergem, porém acredito que um complementa o outro. Aí eu vou chegar nessa parte depois. O Piaget, ele se dedicou a estudar o desenvolvimento infantil, e chegou em algumas conclusões importantes, que encontram eco em Vygotsky, ou seja, tudo que o Piaget encontrou assim do construtivismo tem em comum com Vygotsky, né? Aí aqui Lefrançois ele faz uma citação acerca de algumas conclusões de Piaget. Abre aspas. A criança não consegue reagir a uma situação totalmente nova sem usar algo que aprendeu antes ou sem usar alguns comportamentos anteriores. Fecha aspas. Por essa razão, a criança tem um papel central na construção dos seus conhecimentos. Então, aqui, quem está no centro, que consegue fazer aqui a sua construção, a palavra construção do seu conhecimento, é a própria criança, né? Não tem aquele ser superior, professor, que joga ali o conteúdo. Não, a própria criança ela vai conseguir construir o seu conhecimento, o seu aprendizado.
o que é muito importante. Ele não é induzido a aprender, ele vai construindo, né? E isso aqui vai contra aquelas ideias do as teorias behavioristas, né? Daquela tabula rasa. E eles consideram também o conhecimento de mundo da criança, né? Da sua língua materna, para poder, aqui no caso, para falar sobre a língua estrangeira. A criança, primeiramente, ela tem a sua língua materna. E é a partir da língua materna dela que ela vai fazer uma conexão. Ela vai aprender a língua estrangeira fazendo uma conexão com a língua materna dela, mesmo que inconscientemente, né? Mas a língua materna dela é importante para que ela aprenda a língua estrangeira aqui nesse método. E assim, indo nessa direção, essa daqui que eu falei foi Vygotsky, né? Ele afirma que o êxito no aprendizado de uma língua estrangeira depende do certo grau de maturidade na língua materna. Como eu disse, né? A palavra maturidade, ela é importante aqui para poder a gente entender um pouco do Vygotsky, que ele leva bastante em consideração a maturidade da criança, né? A formação assim do cérebro, conforme a sua idade, cada idade tem um aprendizado específico, né? E aqui ele também fala logo após isso que é necessário proporcionar às crianças um nível ótimo de dificuldade, né? Ou seja, na medida certa. Não jogar conteúdos muito fáceis para a criança, para não desestimular, né? Ou não jogar conteúdos muito difíceis para o nível daquela criança, para ela também não se frustrar. Gente, isso acontece com a gente, né? Olha, eu desisti de criar planta, porque não dá certo. Me frustrei, sabe? Esse nível aí não rola. Tem que começar com cacto, prof. Isso aí. O meu nível tá muito baixo da criação. Exatamente. Você começa, acho que, pelos mais fáceis, né? Vai pegando o jeito ali, vai para o médio, vai. Eu também já desisti. Acho que a gente não persistiu, né, professora? Mas é exatamente isso, porque na aula passada você, professora, comentou sobre isso, na sala de aula tem os alunos, né? Tem uns que tem o quê? Nível básico, tem uns que não sabem nada, tem uns que estão intermediários, e raramente tem uns que estão avançados, né? Na sala de aula no básico, ensino básico. Então, assim, nesse caso é difícil, é uma problemática, assim, bem... A gente dá para até discutir. Mas, assim, quando você tem um aluno que está em tal grau de conhecimento, assim, você não pode, como eu falei, jogar um conteúdo muito pesado para ele, senão vai dar isso mesmo, vai se frustrar, não vai às vezes até desistir. Gente, eu tinha um aluno, quando eu estava dando aula no ensino médio, em Primavera do Leste, fluente. A menina era fluente. Como que aprendeu inglês? Jogando LOL. Vocês jogam LOL? Fluente, menino. Ele era meu auxiliar, mas ainda assim, ele que se cansava, o que eu fazia? Eu deixava ele jogar na sala de aula, porque não dava, ele já sabia tudo, não tinha. E aí me ajudava um pouquinho, mas depois eu estava lá jogando. Então, a gente passa por esses desafios mesmo, não tem jeito. Professoria é um pouco chato, né? Porque chato assim de chatear, porque quando eu fiz PIBID era inglês. E assim, você nota, né, na sala de aula que tem aqueles que não sabem nada, estão olhando para cima, estão dormindo, não querem saber da aula. Os avançados são até aqueles sim, que mais interagem com a gente, só que de certa forma, dependendo, eles respondem, sabe, tipo, muito fácil. E também é chato, assim, né? Quando o aluno sabe muito e às vezes ele até menospreza, assim, a aula, sabe? Pode falar, Letícia. Professora, a senhora falou dessa situação, lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Acho que era na 6ª ou 7ª série, eu ajudava professores de matemática a corrigir as provas de matemática. Porque tipo, eu terminava e daí ficava lá, não sei fazer nada. Você é CDF da matemática e tá fazendo letras. Pois é, eu gostava dos dois, linguagens. Né? Tudo linguagem, verdade.
Ou então vou Segue, dando Lunay. continuidade aqui. Tá, daí, ó, o Vygotsky, ele concorda com Piaget quanto à ideia de que o aprendiz possui um papel central no seu próprio processo de aprendizagem. Isso, né, no caso, vai de encontro com o construtivismo, né? E Vygotsky, ele enfatiza... não, ele difere... Ah, tá. O Vygotsky, ele vai diferenciar do Piaget aqui. O Vygotsky, ele enfatiza as forças culturais, sociais e históricas, né? As forças externas ao indivíduo. Ele considera isso muito importante para o aluno, né? Que as coisas, assim, o que tem a ver com o social, no ambiente que ele vive, tudo influencia para ele aprender, para ele adquirir seus conhecimentos, né? E o Piaget, ele foca mais no processos biológicos internos de maturação do indivíduo. E então, assim, não que ele discorde de Vygotsky, mas ele acha que é mais importante você levar em consideração a maturidade e o processo biológico do indivíduo ali, o aluno, do que as questões sociais. E ela não é, a interação social não é o principal impulsionador do desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Eu esqueço de colocar a palavra cognitivo, que aqui nessa parte é muito importante. É isso que a gente está falando, né? Da cognição. Ele diz que é importante também a interação social, porém, ele leva mais acima a questão biológica e a maturidade, né? Então, ele dá aqui o exemplo, exatamente aquilo que eu falei, de não designar tarefas muito excessivamente fáceis e nem tão difíceis. Aqui, no caso, ele fala para a criança, porque o foco aqui dele é a educação infantil, né? Desenvolvimento infantil, a palavra certa. O Vygotsky vai focar mais no social, né? Ao passo que o Piaget é mais biológico. Isso. Aí ele fala aqui novamente disso de que, assim, qualquer aprendizado, abre aspas, qualquer aprendizado exige certo grau de maturidade de determinadas funções, fecha aspas. Não adianta ensinar uma criança de 3 anos a escrever, porque ela não tem a maturidade, ela não tem a biologia, assim, do corpo da criança. Nem a de 3 coordenação anos, motora, né? não tem tudo formado aqui do cérebro, né? Uhum. Não adianta, então. Então, a gente tem que também respeitar a maturidade de cada idade, de cada faixa etária. Gente, inclusive esse negócio do digital agora, né? Porque tem questões cognitivas que estão diretamente ligadas à nossa coordenação motora. O pessoal da neurociência fala da importância da gente anotar a caneta ou a lápis, as coisas que a gente precisa lembrar por conta desse processo cognitivo e físico, né? E aí, com a questão do digital, a gente tem perdido isso. Vamos ver o que vai vir de teoria aí para frente para abordar esses jovens que estão nascendo nesse meio digital. O menino já nasce assim, né? É mais uma coisa para a gente pensar desse jeito, né, Heloísa? Vai, E a Lohane. gente vai ver o resultado disso só depois, né? Agora a gente não consegue ver ainda. É muito complexo, né? Aí tá, o Vygotsky ele vai propor aqui o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que aqui no caso, um auxílio, né? O professor vai servir como alguém que auxilia ele a ir para o caminho assim de conhecimento. O aluno ele está aqui, o professor ele vai servir como um auxílio no início para poder ensinar. Dando esse início, ele deixa o aluno caminhar sozinho. E é assim que ele vai conseguir dar o próximo passo para poder avançar no seu desenvolvimento, né? Aí a criança, ou aqui ele também estende para o adulto, o adolescente, que ele é capaz de fazer sozinho aquilo que ele aprende com o auxílio de alguém. Então, assim, com exemplos, mostrando o caminho para ele, ensinando, explicando. E aí que a gente vê a distância entre a teoria behaviorista e a construtivista.
que a behaviorista vê os alunos como seres passivos, né? Mera tabula rasa. E os construtivistas, aqueles em que o aluno ele é responsável pelo seu processo de aprendizagem, ativamente, né? Ele não é aquele que só senta ali e pronto, ó, joga ali. Não, não é assim. Ele vai construindo o seu próprio aprendizado, nisso vai criando aquela maturidade no seu cérebro e vai conseguindo fazer quase que se tornando independente, né, nos seus estudos, sabe? É isso mesmo. E é isso. Aí, Fala, aí é só isso, eu acho. O próximo é isso, ele é o centro da sua aprendizagem. Construtivista, né? O aluno tem autonomia. Isso mesmo. Obrigada, gente. Fala, Jorge. Então, sobre isso que a Lohane falou, né, até no tópico sobre o behaviorismo, fala-se sobre isso, né? Nós temos essa visão mais centrada ao professor e não ao aluno. E só para lembrar também que nós estamos falando de um tipo de corrente de ensino e aprendizagem, né? Porque existem outras. Então, assim, o construtivismo vai ter o aluno como esse ser mais ativo, em que ele vai ter autonomia, e daí que talvez nasce aquela ideia do protagonismo, né? Dele ser o protagonista da própria narrativa dele. Professora, você não assistiu, né, o filme que nós comentamos? Então assiste, que tem tudo, hoje, falando sobre isso, tem tudo a ver também sobre essa autonomia realmente dos discentes. Mas uma outra coisa que eu também queria pontuar é que se nós pararmos para refletirmos, né, sobre esse tópico, né, como um todo, esse capítulo como um todo, né, nós temos hoje, principalmente se a gente considerar o contexto atual de Pontes de Lacerda, nós temos hoje discussões já de uma escola em que tira-se essa centralidade do estudante, né, e passa essa centralidade mais voltada ao professor, né? E aí, então, talvez nós temos aí também uma problemática, porque é um texto justamente que vai falar sobre isso, essa importância de que os alunos tenham também essa autonomia e tenham essa ideia bastante amadurecida, né? De que ele é responsável pelas suas ações. E eu tenho uma colega minha, professora no 14, e ela fez uma postagem que hoje os professores de linguagens humanas estavam reunidos, né, para discutir sobre a mudança do ensino médio, que a partir do ano que vem, os primeiros anos já precisam começar a ter toda essa mudança na carga horária, vai ter essas eletivas, como que isso vai funcionar, enfim. Acho que é interessante quem tem interesse já ir para a base, depois formar, já começa a estudar, porque nós vamos pegar isso daí. E aí ela até apontou, né, que eu não sei se vocês viram, mas essa semana uma escola do Nordeste, não lembro agora o estado, ganhou como a melhor escola do Brasil, um prêmio como a melhor escola do Brasil, e detalhe, é uma escola sem muros, é uma escola que ela ocorre no ar livre, debaixo, né, das árvores. É uma escola que não tem aquela ideia bastante carcerária, né? Porque as escolas nossas são carcerárias. São. E então, assim, é uma pesquisa, ganhou um prêmio, né, fora, então, assim, não é eu, pobrezinho, que estou dizendo isso, tem toda uma pesquisa e uma legitimidade disso, então não teria o porquê de ganhar, como até pelos resultados dos alunos. Eu até li a pesquisa, e o resultado dos alunos, professor, é coisa assim, realmente, são alunos mil de Enem, não é aluno, não são alunos de outra pontuação. Então, assim, de novo, discutindo, né? Por que será que a escola de Porto é uma das escolas mais discutidas no mundo?
né? Como que é a estrutura da escola de Porto? Não é à toa, né? Então, nós temos aí essas discussões de ensino, e muito se discute ensino, né? E eu trouxe essa reflexão porque, né? Será que esse movimento, né, meio que autoritário e ditador, né, de ter essa centralização, né, no professor, funciona? Não sei. Vamos ver os resultados. Nós vamos ver. O que eu vejo em funcionamento é que existe uma liberdade que talvez não seja bem trabalhada. Deixa eu fazer o ponto para vocês compreenderem. Estou pensando aqui as duas instituições da base que eu trabalhei, que foi o Instituto Federal e foi o 14 de fevereiro aqui, que é Estado, né? São tudo de ensino médio. Quando eu trabalhei no 14 de fevereiro, o que eu gostava enquanto professor era da disciplina, no sentido de que aluno tinha horário para entrar na sala e horário para sair, e isso era muito respeitado, e eu, como professora, me sentia respeitada tendo um aluno que entrasse no horário lá determinado. Essa autonomia, esse horário determinado do aluno, não era ele que era responsável e chegava às 7 horas certinho, não, porque se ele não chegasse, ele não ia entrar, ia perder a aula, e aí vem conselho tutelar e toda uma questão política. No Instituto Federal, aqui e lá em Primavera, não tem guarita. A administração conversa com os pais sobre o horário, mas os alunos eles têm essa liberdade de chegar no horário. Se eles chegarem atrasados X vezes, tem as advertências, cada camp tem a sua determinação. Mas o aluno ele tem uma maior liberdade. Os meus alunos, nesses 2 institutos federais que eu trabalhei, não tinham a maturidade com essa liberdade. Sabe, eles chegavam muito atrasados, perdiam conteúdo e não conseguiam construir esse conhecimento perdido. Se eles conseguissem construir e buscar, ir atrás, beleza, só que isso não acontecia. Então, a gente tem que trabalhar até mesmo essa maturidade do aluno. E nós vivemos isso na pele agora nessa pandemia. Por quê? Porque vocês ficaram responsáveis aí de construir o conhecimento de vocês. Esse formato aqui é extremamente cansativo. A gente vai para 1 hora de aula, né? Já tem mais um monte de grupo para falar. E aí a coisa fica pesada, arrastada. Por isso que a gente tem um tempo, né? O CONEP mesmo, quando a gente voltou para esse formato aqui remoto, falou: olha, não estendam mais de 1h30 de aula, porque é cansativo. Então, nós, enquanto professores, estamos aqui dependendo que o aluno efetivamente construa o seu conhecimento, né, que é a sala de aula invertida, que nós vamos falar desse método nas próximas aulas. Então, trabalhar essa liberdade, essa maturidade é necessária, né? Eu não gosto dos extremos, nem do... Se o aluno tiver maturidade, ok. Se não, não gosto desse cerceamento de liberdade, ao passo que não gosto também quando o aluno não sabe lidar com a liberdade. Qual o conceito disso? Exatamente, qual que é o conceito, né? Então, tem tudo isso. E aí tem a questão da educação dos pais também, gente. Passa por isso. Eu estava recentemente, meus sobrinhos, primos lá, estudando com a minha mãe, e aí a minha prima reclamou que o filho dela não sabia fazer conta de dividir com a chavinha, sabe? Aí eu falei: Johanne, mas ele assistiu a aula? Aí ela falou assim: não. Eu falei: então, mas como é que você sabe que a professora não ensinou? Porque ela estava falando, a professora não ensinou ele a fazer a conta de dividir. Mas ele nem assistiu a aula, sabe? Ele estava só lá preenchendo uma apostila, assim, zero construção de conhecimento, só cópia. Então, assim, como, né? Como parte integrante do seu dia a dia. Fala, Jorge, o que você está falando aqui? Não, professora, eu só porque eu fico questionando, os alunos têm essa ideia, esse conceito do que é a escola, o papel da educação na vida deles, eles veem a escola como um lugar de acolhimento, eles veem a escola como uma parte integrante do dia a dia, porque se nós
pararmos para pensar, a maioria do nosso tempo da infância, da adolescência, nós estamos na escola. Sim. A escola seria ali, então, a segunda casa. E eles veem como responsáveis e como proprietários daquele ambiente também, né? Então, acho que se perde muito, porque nós não temos aí uma ideia cultural e uma ideia social do que é a educação e de qual é a sua importância, e principalmente desse lugar da escola. Não é trabalhado, né? Nós não trabalhamos, por exemplo, esse papel de acolhimento. Tem uma fala da Rita Van Hort, que eu sou muito apaixonado nela, quem não conhece, deveria conhecer, mesmo que, de certa forma, confronte, talvez, ideologias, mas escutar mesmo pelo ranço, que ela diz o seguinte, é mais fácil na escola, ela vai discutir nessa perspectiva de ideologia, né, de orientação sexual, é mais fácil, por exemplo, chamar o pai daquele aluno que foi agredido, que sofre bullying na escola, do pai do que aquele aluno que agride. Então, qual que é esse papel de acolhimento? Né? Esse aluno, ele não está sendo acolhido. É mais fácil você falar para aquela criança, olha, você tem que se comportar todo homenzinho, porque do jeito que você está comportando, não é um comportamento masculino, você tem que se comportar dessa forma, porque o seu comportamento não é um comportamento feminino. Você tem que prender o seu cabelo, porque quando você usa seu cabelo solto, você vai ter piolho por conta disso. Está culpabilizando a vítima, né? E sempre nós vamos ter essa ideia, mas aquele aluno que xinga, aquele aluno que quebra a cadeira, aquele aluno que esmurra o outro, muitas vezes nem chama o pai, ou quando chamam, o pai não está lá. Então, é mais fácil nós sempre transferir essa culpabilização para aquele que sofre, aquele que está sendo passivo nessa agressão, enquanto aquele está ativamente fazendo aquilo, passa-se como, tem que ser assim mesmo, isso é atitude, por exemplo, de um homem. Então, né, é muito complicado isso. Depois, gente, não adianta nós reclamarmos, não tem como reclamar depois se você não descontextualiza isso. Fala, Paloma. Fala. A Paloma que pediu a palavra? Foi, né? Opa. Oi, pode falar. Assim, é que esse assunto que o Jorge está abordando me lembrou de uma situação que aconteceu no meu trabalho. Não é a mesma coisa, assim, do ensino. Eu trabalho com pessoas da creche. E, assim, eu creio que o problema já começa daí, porque muitos pais, quando a gente vai questionar a atitude do filho, eles criticam o nosso comportamento com os filhos deles, como se nós fôssemos os errados, assim como se nós fôssemos obrigados a educá-los, mas não poder fazer isso, no caso. Essa é uma questão mesmo. A gente passa por isso, né? Desse desrespeito com o profissional. A gente fala papel de educador, mas a educação deveria vir de casa, né? É complexo. Mas aí na escola, a gente faz esse papel. Porque é na escola que a gente vive os contextos sociais duramente. É ali que a gente vê os embates acontecendo. As diferenças, né? Exatamente. Estão tudo reunido. Quantos As diferenças estão todas reunidas. Tá posto. Quantos filhos são um na frente dos pais e outros na escola? Né? Porque tem o ambiente, aquela coisa do meio mesmo. Né? Então, passa por isso. E aí, a gente, como professor, a gente tem que ter a maturidade mesmo de lidar com essa dificuldade. É nossa cruz. Não tem jeito. Gente, vamos seguir então com o próximo grupo. Acho que a nossa discussão está muito boa. A gente já vai para 1 hora de aula. Nós vamos fazer assim: vai apresentar o grupo 2 e os outros 2 grupos apresentam na semana que vem, ok? Fica bom assim? Para não ficar exaustivo. Então, tá bom. Então, oi. Não estou ouvindo, tá baixinho. Cadê? Pamela que tá falando? Não, é a Gabriela. A Gabriela. Gabriela tá longe. Nossa, então deve ser problema no computador, mas enfim. Peraí que eu... Com minha colega só tá eu e a Pamela. E eu não vou ligar a câmera porque eu tô com
uns negocinhos nas têmporas, que eu tô com muita enxaqueca hoje. Tá bom. O Wanderson tá no grupo de vocês, né? Isso, é o Wanderson e o Alessandro, eu acho. Isso, ele me falou que eles iam trabalhar, tudo bem. Então apresentam vocês Ah, duas. tá. Eu não sabia, tanto que eu fui falar com a turma. Eu falei, então, eu acho que a gente tá sozinha aqui, hein? Não, fala o que vocês prepararam, Tá bom. tá bom? De vocês é o que é língua e o que é inglês padrão, né? Exato, professora. Tá bom, então bora lá. Eu acredito que a Gabriela já deu uma explicadinha aí que nós estamos só. Os meninos tiveram probleminha e não puderam participar. Sim. Então vamos tentar. Tentativa aqui. Tranquilo. Eu fiquei com o primeiro tópico. Eu queria poder ter lido mais, porém, hoje eu tive estágio também, trabalho, enfim, não me pude preparar da maneira mais adequada. Porém, tá bom. Vamos tentar. O que é língua? Essa definição de língua que é trazida aqui é aquela definição mais teórica, né? Esse tópico ele é um tópico mais teórico, um tópico que fala do Saussure, ele fala da criação da língua, ele fala sobre o objeto da linguística, que é a língua, traz lá os primórdios mesmo. Ele vai trazer mais teoria do que essa discussão um pouco mais feroz que vemos nos tópicos anteriores. Ele vai tratar mais sobre a teoria mesmo. E a primeira pergunta, que é até a do tópico, né? O que é a língua? Aí ele vai tentar responder através da teoria estruturalista. Essa teoria estruturalista é aquela famosa que nós conhecemos pelo Ferdinand de Saussure, da estrutura. E ele, ao longo do tópico, ele vai tratar de como concebeu essa língua, como que surgiu. Ele vai fazer um resumo bem calculista mesmo. Calculista, talvez não seria a palavra adequada, mas um resumo bem legal mesmo sobre o Saussure e como ele criou, como partiu e como ele concebe a língua. Ele dividiu a linguagem em partes, né? A social, que a língua, e a individual, que é a fala. E ele fala que essa parte social, ela também é homogênea da linguagem. E outro teórico bastante conhecido da linguística que vai ter voz nesse tópico é o Chomsky, né? Aí vai entrar o conceito do Chomsky sobre competência e desempenho. A competência é o conhecimento que o falante e ouvinte possui da língua. E o desempenho é o próprio uso da língua. É muita teoria, segue na teoria, sobre a linguística e a concepção de língua. Eu gostaria de ler uma parte aqui que eu achei bastante interessante, que ele retrata sobre o sujeito, que sem o sujeito não há língua. Sem sujeito não há língua nem o uso da língua. As variações linguísticas são fenômenos constituintes das línguas humanas. Se o professor ignorar esse elemento, tornaria suas aulas de língua capengas, principalmente o professor de inglês. É bastante discutido também a relação da língua no inglês, porque já é bastante difícil para o aluno compreender o próprio português. Imagina o inglês, que não é sua língua padrão, não é a língua que ele domina, e entra ali o Labov, com a teoria sociolinguística, do lá para baixo, com a sociolinguística variacionista, né? E a sócio, ela diz que a língua é variável, cada um tem a sua língua, a sua forma de falar, a sua forma de se comunicar. E é um grande desafio para o professor ensinar a língua para o estudante, né, na sala de aula. Esse tópico trata bastante disso. Deixa eu só ver onde que eu parei. Sem sujeito não há língua. Aí entra a teoria intencionalista da língua, que é aquele sujeito que fala, lê, que fala e escreve do jeito que fala. Ele ouve e lê daquele jeito. Ou seja, entra mais ou menos na sócio, né? Esse tópico ele é bastante teórico e ele traz um resumo do que é a língua, como foi criada e como ela pode ser usada. Traz também as dicotomias saussurianas, né? As dicotomias que é bem retratada no estruturalismo, que é a diacronia, a sincronia,
a língua, a fala, significado, significante, paradigmas, sintagma, e entre outros fatores. Não é um tópico grande, é um tópico até pequeno e bastante teórico. Algo que eu gostaria de destacar, que o autor coloca, é que o que fazer então com essa língua tão variável, tão cheia de nuances aí? Ele até brinca, né, que o aluno fala, não aguento mais estudar o verbo to be. Aí ele coloca uma proposta, ele propõe algo que seria os cursos de aperfeiçoamento para o professor de língua inglesa, que teriam que ser disponibilizados pelo governo federal, ou seja, mais novamente a política entrando aí para tentar debater e solucionar. Ou talvez, como faz nos dias atuais, não resolve nada, na verdade, né? E outra parte bastante interessante do texto que eu gostaria de destacar é a concepção de língua na interação social, que tem um significado de entender as estruturas sintagmáticas, a pronúncia e aquilo que vincula o valor. E as suas relações, as relações entre o falante e o ouvinte. Esse tópico, ele é muito teórico mesmo. E vale destacar também que a língua ela é neutra e é um código transparente. É mesmo? Não, ela não neutra? Não é neutra. Não é neutra e não é um código transparente. Olha eu invertendo. Olha eu colocando minha própria concepção aí, misericórdia. Não, a língua não é neutra no seu uso e não é transparente. Ela produz diversas significados. Cada pessoa vai ter um significado diferente a língua. Então, por que o autor... Por que vocês acham que... Por que, Pamela, você acha que o Luciano trouxe tantas concepções de língua para esse texto? Na sua compreensão, por que você acha que ele apresentou toda essa construção teórica da linguística? Justamente porque ela é variável. É isso mesmo, porque ela é variável. Então, nós temos muitas concepções de língua. E aí, em sendo professores de inglês, a nossa concepção de língua ela vai fazer parte do modo como eu ensino. Né? Então, qual que é a minha concepção de língua para ensinar a língua inglesa? Então, é necessário que a gente saiba transitar entre as teorias para conseguir, né, produzir um ensino-aprendizagem profícuo para o nosso aluno. Então, ele vem trazendo todo esse arcabouço. Essa parte é bem teórica mesmo. Lá na página 39, Pamela, tem um parágrafo muito interessante. Lê lá para a gente. Na página 39, terceiro parágrafo. Começa lá, articulação. Articulação do exposto até que aqui com a prática pedagógica é simples. A língua precisa ser concebida como interação social, que coloca à disposição dos seus usuários um conjunto de estruturas gramaticais e de palavras para que elas possam interagir socialmente em encontros culturalmente marcados, tanto na fala quanto na escrita. Por isso, insisto, o professor precisa ter consciência do que é o texto oral, o que é o texto escrito, e o texto escrito são os eixos em torno dos quais as suas aulas devem girar, pois a interação social que a língua estabelece toma sempre, invariavelmente, a forma de textos. Isso. Então, o Luciano, gente, ele fala muito da questão dos gêneros textuais, né? Então, esse aqui é uma concepção bakhtiniana, né? De que as nossas interações, elas se formam em textos. Então, ele apresenta isso no seu texto. Nós vamos estudar sobre isso também, né? Sobre os gêneros textuais. Até no ensino de língua estrangeira, a concepção de língua também varia. Sim, exatamente. Varia. Né? Então. Porque vai depender do entendimento de um para o outro, né, professora? Sim. Então, a sua concepção de língua vai refletir lá no modo como você ensina. E como ele fala aqui para a gente que tudo se forma em texto, ter um bom conhecimento de gêneros textuais é uma ferramenta. Os gêneros textuais se constituem enquanto ferramenta de ensino e aprendizagem de língua inglesa, porque eu concordo com o Bakhtin, que a gente fala a partir de textos.
né? A gente nasce no mundo que já se comunica, a gente nasce aqui e é inserido nesse negócio, né? E aí o mundo já está funcionando. Então, a gente já vem aí com modelinhos pré-determinados. Tá. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Pamela, desse tópico? Eu acredito que não, que seja somente. Então, vamos lá, Gabriela. Oi, vamos. Eu vou falar sobre o tópico, o que é inglês padrão, e eu já vou pegar logo o gancho da Pamela na hora que ela falou sobre os cursinhos de inglês, né? Que, por vezes, quando você quer ficar fluente, né? Entre aspas, eu fiz aspas, mas não dá para ver. Você precisa e é necessário fazer esses cursos, porque, assim, pessoas como eu que não jogam LOL, tem que ralar um pouquinho mais, né? Mas, ao longo do texto, né, do tópico, ele é um tópico curto. Os dois tópicos, na verdade, são bem curtos, mas muito teóricos. E eles, que nem a professora falou antes, é uma linguagem fácil e de compreensível, muito compreensível. Então, assim, quando eu li esse tópico, eu lembrei logo de sociolinguística. Talvez eu esteja errada, talvez. Mas eu lembrei muito de sociolinguística, porque na sociolinguística não existe um dialeto errado. Você não fala errado, né? Existe esqueci como se fala. Alguém me dá um É a variação. Variação, isso. Existem variações. Tanto que, ao longo do tópico, ele fala que não é adequado impor esse inglês padrão no ensino. Porque, por exemplo, os falantes dos Estados Unidos, eles têm as gírias deles, eles têm os dialetos deles, da mesma forma que a gente aqui no Brasil. O Sul vai falar de um jeito, o Rio de Janeiro vai falar de outro. Então, assim, colocar o inglês, esse aqui é o inglês, ok, você vai aprender dessa forma. Ao invés de trazer diferenças, é muito errado, né, em termos. Porque, querendo ou não, o aluno ele sempre vai se deparar com algo novo, e vai dar aquela pane, que a professora até brincou antes, ficar frustrado, né, ele não vai conseguir ir para frente. Algo que eu achei muito legal no meu professor de inglês da faculdade, bem no comecinho, no primeiro semestre, foi que ele viajou para fora, ele morou em Dublin, e ele trouxe muito essa diferença para a gente. Ele fala que a gente tem que procurar entender, procurar sobre as gírias, porque assim como nós, eles gostam de encurtar, facilitar ali o modo de falar deles. Tanto que quando a gente está começando a aprender inglês, como é que fala o que você está fazendo? Eu esqueci, gente. Em inglês. What are you doing? Isso, e se eu não me engano, eles falam WhatsApp, né? Quando eles chegam na rodinha de amigo. Então, eles gostam muito de fazer isso. Então, imagina, para um adolescente, vai ter que falar toda essa frase imensa. Ok, ensinar isso para ele, mas também dá para pegar, em tal lugar dos Estados Unidos, eles falam assim, em tal lugar da Inglaterra, eles falam desse jeito, porque, né, são inglês diferentes também. E uma coisa que eu achei bem legal, eu vou ler um trechinho que é do Norman Fairclough, eu acho, não sei. Fairclough. Isso. Ele fala que, sim, há um elemento de esquizofrenia no que diz respeito ao inglês padrão, no sentido de que ele aspira a ser, e certamente é retratado como, uma língua nacional, pertencente a todas as classes e seções da sociedade. E mesmo assim permanece, em alguns aspectos, o dialeto de uma classe. O que dá para entender com isso? Que o inglês, mesmo sendo a língua mundial, porque há um tempo atrás era o espanhol, né, a língua mais falada, no entanto, eu acho que é o inglês atualmente, né? Tenho quase certeza. Mesmo sendo a língua assim, extremamente falada pelo mundo inteiro, a gente sabe que os que vão ser fluentes vai ser pessoas que provavelmente vão estudar pra caramba ou vão ser de classe muito alta. Porque o que a gente mais vê, né, quando os que não são jogadores de LOL, fazer essa piada de novo, são filhinhos de papai, pagando cursinho, ficando fluente. Com 15 anos tá lá, criança extremamente fluente em inglês. Ou seja, mesmo que seja mundialmente falada, ela pertence ainda assim a uma classe. Na minha aula de sábado, que é de análise do discurso, a gente discutiu sobre isso, sobre como o inglês ele não teve um incentivo quando ele veio para o Brasil, porque isso influencia muito hoje. Como ele não teve toda aquela importância, por assim dizer, lá no começo, o governo não investiu,
e a gente já falou aqui que o governo foi diminuindo mais ainda as cargas horárias, não dá para todos os alunos. Acaba perdendo realmente a importância. Outra coisa que eu achei muito legal nesse tópico foi que ele coloca 3 círculos. É o círculo interno, que são os países que têm o inglês como primeira língua, tipo Estados Unidos, a Inglaterra, eu não vou lembrar, Austrália, eu acho. E o círculo de expansão, que são os países colonizados por eles, que é a Índia... Eita, deu branco, deixa eu só dar um help aqui. A África, tem partes da África. Isso, a Nigéria, Isso. Singapura, e tem os países de expansão, que daí entra o Brasil, a Argentina e esses outros países que estão crescendo. Tanto que é aí que entra essa parte do inglês padrão não ser adequado. Porque o que seria mais fácil para nós aqui do Brasil? Como seria mais fácil para nós aprendermos o inglês? Seria a gente convivendo com o círculo interno, que seria os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, com o círculo externo, o círculo externo, que são os colonizados por ele, ou seria convivendo com nós mesmos, círculos de expansão. Obviamente, na minha concepção, né, nas vozes da minha cabeça, seria convivendo com o círculo interno. Haveria dificuldade? Óbvio. Mas a gente aprenderia, porque o brasileiro dá jeito pra tudo, né? Um povo bonito. Deixa eu ver. E ele pergunta qual é o critério. Qual é o critério para você que padroniza ali? Por que o inglês tem que ser esse inglês padrão? Qual seria o motivo de colocar, por exemplo, o inglês dos Estados Unidos como esse é o correto falar, e não o inglês dos britânicos, no caso, né? A mesma pergunta que a sociolinguística faz. Nossa, eu associei muito a sociolinguística. É a mesma coisa que falar que o português do Rio de Janeiro é o certo. Mas e o restante do país fica como? Não tem nem como. E as pessoas que não são propriamente alfabetizadas, né, que não chegaram nem a ir à escola, elas não falam também, né? Essa é toda uma questão. Então, eu achei muito, muito legal esse tópico e eu associei muito a sociolinguística. Ele até pergunta, né? O inglês é padrão para quem? Exato. Qual o inglês padrão? Então, ter o inglês padrão é um problema, né? Você chegou a ler a parte dos números, Gabriela? Não cheguei, professora. Então, tem a parte que fala que, na verdade, assim, o maior número de falantes do mundo, a língua que é mais falada no mundo não é o inglês, é o mandarim, porque nós temos maior quantidade, né, de chineses. Porém, o inglês, ele se difundiu. Então, ela já não é mais uma língua local, né? Ela é uma língua que é mundial. Então, ele está questionando esse padrão da língua inglesa. E aí, também sobre os problemas de aprendizagem ao se cobrar um inglês padrão. Nós, brasileiros, temos uma coisa muito séria com esse negócio de corrigir a formulação do outro. Tem lugares, isso eu vejo de experiência de outras pessoas, que dizem que ao viajar para fora do país, tem lugares que você fala inglês e ninguém fica te corrigindo. E aqui, essa correção, ela acontece na formulação. Então, tem lugares que é mais tranquilo. Então, e aqui é um problema. Então, efetivamente, tentar alcançar esse padrão dificulta a aprendizagem. Eu não lembro, eu fui na aula da professora semana passada. Eita, desculpa, Pamela, pode falar. Vamos lá, vai. Então, só queria pontuar que foi bastante interessante também, porque eu nunca tinha parado para pensar que a sócio ela também existe na língua inglesa. Sim. Porque estamos tão acostumados a ouvir sócio na a nossa língua padrão, né, o português, as variações do Nordeste com o Sul, com o Mato Grossense, enfim. Aí foi até um choque, porque como assim inglês tem variações? O inglês não é padrão? O inglês não tem aquela forma não tem, mas linguística, a ciência da linguagem, ela é universal. Quando a gente pensa em língua, sim, qualquer exato. língua do mundo. Mas aí você para rompe a bolha, né?
É uma língua que você olha e fala assim, não, essa língua não há por que ter variações nela, todo mundo fala, é aquela língua universal. Então deve que ela é certinha ali, todo mundo vai falar a mesma coisa para significar aquele mesmo significado. Os signos vão ser coerentes, vai ser aquela língua que talvez o Saussure descreveria como não mutável, mas enfim, não existe língua que não é mutável. Não existe. Para terminar, eu só queria pontuar que eu não lembro se foi exatamente no texto da aula passada ou no de análise discursável, mas a gente chegou a discutir sobre isso, sobre essa questão do inglês ele ser não ser sobre a questão dos números, né? Como a mandarim é a língua mais falada, o inglês ele só é muito popular justamente pela questão do governo, né? Pela comunicação, porque um país exporta para o outro. E, gente, a gente sabe que os Estados Unidos, Inglaterra, esses primeiros mundos, eles têm muita influência. Ou seja, relação comercial, né? Isso. Ou seja, é mais fácil a gente aprender para se comunicar e consumir deles, ou eles aprenderem para vender para a gente. Então, não seria aprender a nossa língua, né, no caso, para vender para a gente. Não faz tanto sentido. Então, é muito legal, eu acho bastante legal esse tópico. E é toda a gente acha uma coisa simples, né? Eu achava que, nossa, inglês não tem tanta assim, influência, né? Tem influência, óbvio, em questão de mundo, mas eu falava, nossa, não deve ter tanta problematização, que nem a Pamela falou, achou que não tinha sociolinguística. Eu não achei que tinha tudo isso, mas agora, lendo... A sócio nasceu lá, gente, o laboratório. Exato, depois que eu parei, pensei, poxa, a sócia é de lá, meu Deus. Liela Bob. Aí eu falei, meu Deus, gente, nunca parei para pensar nisso. Linguística aplicada, enfim. E é muito, nossa, é muito amplo, não dá para ficar, não é uma coisinha pequena, você acha, vou começar, vou ler, vai acabar. Não, é sempre tem uma problemática sempre a mais. Por exemplo, o que está me indignando muito estudando linguística é essa questão de não terem não apoiado em termos, mas não terem incentivado lá no começo, né? Porque, gente, pensa, se tivessem incentivado lá no comecinho, quando veio para cá, agora a gente teria o quê? 2 línguas, talvez 3, né? Porque Libras também é brasileira. Então, eu tô muito revoltada com isso. E era isso que eu tinha para falar sobre esse tópico. Tá bom, gente. Então, olha só. Eu vou deixar os outros 2 pontos, né? Os outros 2 grupos para nossa aula que vem. Só para fechar o nosso raciocínio aqui, né? Ele está trazendo 8 questões teóricas básicas, que são 8 questões que nós, enquanto professores de língua inglesa, vocês vão ser daqui professores de língua inglesa, são questões que nós vamos levar para a nossa sala de aula. O que é aprender? O que a sua concepção do que é aprender, a sua concepção do que é ensinar, a sua concepção de língua vai nortear o seu ensino. Então, são questões teóricas, básicas e muito relevantes, né? Porque enquanto profissionais dessa área, a gente tem que estar o tempo todo refletindo sobre esses pontos. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Como nós vamos continuar a nossa discussão desse texto na aula que vem, já impactou no nosso seminário, porque o cronograma é assim, né? Então, o nosso seminário avaliativo começa oficialmente a partir do dia 11, então. Tinha colocado 4 e 11, então esqueçam 4, começa a partir do dia 11. Tá bom? E aí eu vou colocar a atividade já no SIGA, né, com os textos e a especificação do que vocês vão ter que fazer no seminário, que eu já dei uma pincelada no começo da aula. Beleza? Então é isso, gente. Gostei muito da socialização de vocês. Poderia ser sempre assim, porque rende, é melhor do que só eu falando. E aí nós continuamos na semana que vem, tá bom? Com os demais grupos. Tá bom, professora, só uma questão sobre aquele assunto que nós estávamos falando no início, da última avaliação. Você vai também disponibilizar textos para nós fazermos leitura, né? Sim, vou. Por quê? Porque essa atividade, gente, que vocês vão desenvolver, vai ser a partir do arcabouço teórico que nós temos aqui. O que eu vou fazer? Eu já vou criar o tópico de aula lá e já colocar os demais textos que nós vamos trabalhar daqui para o final do ano, que é o método de ensino-aprendizagem,
a parte de gêneros textuais lá com o Bakhtin. Acho que mais fortemente isso. Tem mais alguns textos do Luciano que daí eu acrescento lá para vocês, de leitura complementar, porque daí, para desenvolver a atividade, vocês vão precisar mais desse arcabouço teórico do método, né, e dos gêneros. Que eu acho que vai ser basicamente isso. Ok. Mas aí eu coloco o tópico lá e defino certinho para vocês, tá bom? Ok. Então é isso. Boa noite. Goodbye, Blue Sky para vocês. Bye, bye, teacher. Bye. Boa noite. Boa noite. Boa noite.